Olá pessoal, boa tarde. São 13h21 desse sábado, dia 21/6. Vamos lá para análise do Bitcoin. Bitcoin no gráfico semanal fazendo um movimento de correção ainda perto do topo histórico. Aqui é a região do topo histórico, tá vendo? Essa zona, esse é o novo topo, tá? Essa máxima aqui tem que ser rompida. Já tá aí no processo de correção, 1, 2, 3, 4 semanas. Não perdeu a 9, tá tudo tranquilo. Vamos colocar agora o gráfico diário. Gráfico diário, percebe-se nitidamente o movimento de lateralização. As médias já embolaram. Aqui é bom para comprar, tá vendo? 9, 21 ponderado e 21 aritmética subindo. Chegou aqui, embolou. Olha como muda. Embolou é ruim, compra e venda. Médias caindo eu vou vender, médias emboladas eu não faço nada e médias subindo eu compro. Embolou de novo, eu tenho que esperar rompimento, ou para cima ou para baixo. Não tenho que ficar fazendo nesse meio, pedir para tomar stop, tá vendo? Ó, vai, volta, aí sombra para cima, sombra para baixo, sombra para baixo. Olha, uma loucura, tá? Porque a média tá embolada, tá neutra. A média é um rastreador de tendência. Então ela só funciona em tendência de alta ou baixa. Tendência lateral ou indefinida, a média não tem função, ok? Então vamos lá, Bitcoin não vejo nada por enquanto. Se perder esse suporte, está mais perto do fundo do que do topo. Então vamos ficar de olho na perda desse fundo aqui, pode trazer uma Tem até um espacinho para cair, vim buscar essa LTA de longo prazo com uma média de 200. Tudo bem? É o Ethereum. Ethereum totalmente lateral também, ó, nitidamente lateral. Muito perto de perder a média de 80 e não tem nada. A 200 já está acima, foi justamente onde o Ethereum travou. Aqui foi um rompimento falso, tá vendo esse nível aqui, ó. Rompeu e voltou, então muito cuidado. Geralmente quando rompe falso para cima, para baixo é um tradeaço. Tem o VGP, né? O vazio gráfico aqui, então compra só se superar aqui em cima, tá? Vazio gráfico do Palex aqui embaixo, ó. Muito cuidado que se perder esse nível aí complica, tá? Tem um espaço para cair bem forte. Eu não vejo suporte algum nesse nível. Solana também fraca. Não consigo passar da média de 200, que continua descendente. Tendência de baixa já, tá? Que foi um topo duplo, ó, T1, T2 no mesmo nível, perdeu a linha de sinal, entra em tendência de baixa, aqui já é um pivô secundário. Tá querendo perder esse fundo, ainda não perdeu, tá na briga, não teve um candle de convicção ainda baixista, deixou uma sombra inferior que mostra a entrada de força compradora nesse nível, hoje tá meio devagar também. Quem quiser vender, perde essa mínima venda. Ou faz o pullback hoje e amanhã, deixa um 9,3 de venda para a semana que vem, ó. Seria interessante para fazer esse movimento e vir buscar essa zona de suporte. Link também parecido, ó. LTB segurou mais uma vez, ó. LTB bonita, né? Aqui teve o pivô de baixa, tá vendo? Esse topo abaixo desse. Deu início à tendência de baixa, fez um movimento de alta que parou justamente na LTB. Meteu 9,1 com barra elefante e aqui aqui foi a grande venda, né? Esse movimento de alta foi imediatamente anulado por esse movimento de queda, um setup conhecido como Twin Towers de venda. Deu a venda nesse dia aqui, mas ainda não desenvolveu. Tá tentando perder esse suporte e vejo o alvo caso perca nessa zona aqui de 10,08. Estão defendendo, né? Estão defendendo, tá, cripto? Binance também totalmente lateralizada. Nesse prazo eu só vejo venda se perder esse fundo. Aí uma vendinha até interessante. Médias totalmente emboladas. Deixa eu ver se eu trouxe uma LTBzinha aqui, ó. Esse é o trade que a gente tem que pegar, ó. Lembra, média embolada é bom para iniciar trade, seja de compra, seja de venda, para justamente pegar a abertura das médias, que as médias estavam emboladas, tá vendo, ó? Abriu, você ganha dinheiro. Média embolada, ninguém ganha dinheiro, tá, pessoal? Só a corretora que ganha dinheiro com as taxas, que toda hora vai ser stop, você entrando em trade, saindo de trade. Então tem que esperar a média desembolar um pouco. Nesse caso seria a perda desse fundo ou um movimento forte, um movimento de alta, rompendo a LTB, rompendo esses topinhos.
faria a 9, saía a 21 e depois sucessivamente as outras médias, né? Cardano bem feio, né? A LTB também segurou a alta, já vem no processo de pivô de baixa. Aqui foi uma venda magnífica que a gente alertou, uma shooting star na 21 e na 80, várias médias servindo como resistência, e tá aí, venda bonita. Depois fez o pullback, né? Chegou esticado no fundo, tá vendo, ó? Faz o pullback e aqui deixou uma venda bonita também, ó. PC de venda e engolfo de baixa, de novo engolfo. Esse candle aqui engolfou completamente outro candle, perdeu mínima, foi a venda. Esse aí tá fluindo, né? Aqui é a venda do engolfo, 7%. E a venda do PC já foi aqui, ó. Na perda dessa mini já foi a venda de PC. Chegou a bater aí 9,5, tá? Bom, vamos colocar uma zona de suporte. Aqui é uma zona, tá vendo? Então a zona de suporte é compreendida entre essa mínima e essa aqui. Então tudo isso aqui é a zona. Não tem venda agora, tá? Tá meio esticado nesse prazo, ok? Que é o diário. Tem que olhar o semanal. A análise semanal eu vou fazer amanhã no canal de membros, tá? Quem é membro vai ter análise semanal. Eu já coloquei hoje, hein, pessoal? Vários vídeos lá. Aí, pessoal, meu canal do YouTube, que vocês estão assistindo ao vídeo aí, ó. Entra aqui, ó. Análise das ações do ZEUA, Estados Unidos, já coloquei, ó. Membro é baratinho, às R$ 49,99, R$ 49,90, um negócio desse. Aqui, análise semanal de índices mundiais. Aqui, análise gráfica semanal Forex também. Tudo dividido para você não ficar aquele vídeo grande que geralmente eu faço, ok? E aqui é só B3, tá? Fechamento semanal B3. Semanal e diário. Todos eles, semanal do lado esquerdo, diário. Você tem que ter sempre a visão do todo e da parte. Beleza? Então, todos os vídeos eu coloquei essa divisão para você poder ter uma melhor visualização gráfica dos ativos. Coloquei também uma aulinha para quem é membro de um curso que eu fiz de Day Trade, ó, as ferramentas gráficas fundamentais para operar Day Trade, 1 hora e 5 minutos. Toda semana eu vou colocar uma aula dos meus cursos e aulas inéditas também, tá? Então aproveita que é um conteúdo excepcional aí, área de membro, e também me ajuda, claro, né? Eu ajudo vocês, vocês têm que me ajudar também, beleza? Então estou aguardando aí a assinatura de vocês, vamos lá. Beleza, vamos lá, deixa eu continuar aqui meu trabalho, estou trabalhando aqui desde 9 da manhã. É isso aí, é um trabalho que engrandece o homem. Vamos lá, Cardano, né, que eu parei. Vamos agora ver LTC, né? LTC já tá bem nítido, né? Tá fazendo um movimento de... Tá vendo, ó? Uma triangulação. A LTB tu pode traçar até uma outra LTB aqui. Perdeu aqui é vendaço, tá? Para tentar buscar ali embaixo. Se perder, tá, pessoal? Não perdeu ainda. Tudo é possível nesse mercado de criptomoeda. A gente já conhece, é um mercado de alta volatilidade. Inclusive para day trade eu acho excepcional. Ficar operando day trade em cripto, para mim, não tem mercado melhor para day trade, tá? Tá aí o Ripple também totalmente lateral. Vou fazer o que lateral? Já falei nada. Tá vendo? Lateral, meto uma seta em cima, uma seta embaixo. Espero sair dessa meiuca. Tem muito o que fazer em Ripple. Dodge já tá perdendo suporte. Teve esse PC de venda magnífico, ó. Média de 21 caindo, média de 80 caindo, embicamento de médias. Isso aí tem bem lá no meu curso, né? Nos meus vídeos. Quem me acompanha há um tempo já ouviu falar isso várias vezes. Perdeu o mínimo vendaço, tá? Vamos ver o lucro. Tá conduzindo, né? Com a MM9, ó. A MM9 até agora descendente, 18%, tá vendo? Essa média lilás é 9, ó. Enquanto ela não virar para cima, você tá dentro do trade. Quando virar, você sai fora. Aqui tivemos um 9,2 também, 9,2 de venda. E tivemos essa barra elefante com 9,1 de venda de livro também. E agora perdendo suporte. Alvo lá na casa dos 0,14,3. Avalanche também perdeu suporte. Lindo, lindo, lindo. 9,1 de venda também, bonito. PC de venda com a aritmética. Branca é aritmética, a amarela é a ponderada, tá? Tradeaço aí também. Tudo alertado, ó. Quem vê meus vídeos de fechamento não fica... Tá sempre antenado aí
Vídeo de fechamento que é gratuito, né? Durante a semana, ó. Só não faço sexta-feira. Sexta-feira pro canal de membros que eu faço a análise completa. Aqui tivemos um ombro, cabeça, ombro também bem bonito. Tem que sempre estar treinando a sua visão gráfica, tá vendo? Eu já bato o olho e já enxergo. Aí eu tento passar para vocês, ó. Ó, ativou, venda. Tá? O alvo é essa cabeça jogada a partir do rompimento para baixo. Em escala logarítmica, né? BCH é um forte. Olha que diferença. Média subindo, média embolada. O que eu vou fazer? Nada. Rompeu, ó, a setinha. Olha a média aqui já distanciando, tá vendo? Foi embora. Bonito. Tá com 9,3. Se fechar assim é um 9,3 para amanhã, tá? Para as 18 horas, aliás. Que esse aqui na minha corretora, Pepperstone, ele fecha 18 horas o mercado cripto. Porque tem o fuso -3, né? Fuso de 3, aliás, tá? Em relação a Binance e outras corretoras. Aqui tá feio, Matic já perdendo suporte também. ETC, canalzinho de baixo é lindo que ela vem trabalhando. Não tem que pensar em compra ainda. Polkadot, venda magnífica lá. Tudo marcadinho, ó, coisa linda. Vamos ver o lucro. Esse aí deve estar com lucro fenomenal, né? Ó, PC de venda com aritmética aí 21%, tá? Chegou no suporte, eu colocaria no bolso, tá? Tivemos 9,1 também, barra elefante, e tivemos um 9,4. Olha quanta estratégia boa. E tivemos Cup Randall também, o padrão xícara alça, ó. Faz a perna de baixo, é obrigatório, tá? Faz a xícara, faz a alça da xícara e aqui a grande venda. Cup Randall. Uni, tô achando travado ainda, já tô vendo uma possibilidade de uma LTA aí dando uma seguradinha, deixa eu colocar ela. Tô vendo, ó. Tá feio o ativo, né? Bem feio. Embolado também. As médias tentaram ir, tá vendo, ó? Mas voltou. Hoje ativou um 9,1 de venda. Só pensaria em compra daqui para cima, ok? Comprinha só da setinha para cima, eu voltaria a pensar em compra, superar essa 200. GLM também feia. LTB segurou. Aqui foi uma venda bonita de barra elefante também, tá? Olha o volume que tá bem fraquinho, né? XTZ. O mercado cripto tá dando uma esperada, eu acredito. O pessoal ainda não acreditou nessa queda não, né? Estão assim, será que vai cair? Será que não vai? Então o pessoal vai defendendo posição. Mas a maioria já tá caindo, né? Perdendo suporte também. Comp subiu, bateu na 200 e detonou, tá? Tá devolvendo praticamente tudo. Não vejo nada demais aí. KSM, a venda aqui também de PC, ó, stop é a linha azul, stop aqui foi a venda, vem desenvolvendo bem também. Rumo a fundo gráfico. E XLM para finalizar. Tô vendo ombro, cabeça, ombro também. Não gosto desse ombro, cabeça, ombro, né? Parece que já sabe. Por quê? Porque essa perna é muito pequena, tá vendo? Ó? Mas é um ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Ó? Olha lá. O ombro esquerdo, a cabeça, o ombro direito. Se perder o alvo é aqui embaixo, mais ou menos. 0,19, 0,20. Então, tirando o Bitcoin, né? E uma ou outra, o resto está bem fraco, ok? O Bitcoin ainda está se sustentando. Deixa eu ver o semanal dele, já falei, né? Totalmente lateral, já há várias semanas. Volume bem forte. Não tem divergência de volume nenhum, tá vendo? Ó, os topos vão subindo, o volume vai subindo. Volume forte no Bitcoin. O diário, esses 2 últimos meses, volume monstruoso também. Mas cuidado, hein? Cuidado, que se perder aqui é pivô de baixa, esse nível.
E eu tô vendo também no gráfico mensal do Bitcoin, ó, um topo duplo, possibilidade de topo duplo, igual eu alertei aqui, tá? Eu alertei esse topo duplo, aquela grande queda, né, que teve o Bitcoin, tá vendo, ó? Chegou a bater, acho que, deixa eu ver aqui, 15 mil, né? 15 mil mais ou menos, tá vendo, ó? Dólares. A gente alertou esse trade, tá? De venda no Bitcoin. Muita gente não leva fé, mas tudo é possível, né? Nos mercados de renda variável, tá? Então, é uma possibilidade também, ó. Claro que esse é muito mais bonito, muito mais desenvolvido, candles maiores, também muito mais prazo, candles, né? Quanto maior a quantidade de candles dentro de uma figura gráfica, melhor. Esse é bem pequenininho ainda tem uma LTA principal. Então, é difícil, mas não é impossível. A gente tem que estar sempre atento, ok? Mas tem que perder só esse nível aqui, 75 mil, tá bem longe ainda. Mas já coloca no radar que é uma possibilidade. E o gráfico aí de 12 meses do Bitcoin, uma tendência de alta, ó. Tá vendo, ó? Setup 9.3 e o setup 9.2 ativado. Beleza? Bem bonito, né? Tá vendo? Então, o que você tem que fazer sempre? Esticou, corrigiu, superou a primeira máxima. Aqui é a primeira máxima? Essa aqui. As máximas vêm caindo, tá vendo, ó? Compra, stop lá embaixo. Beleza, aí de novo, ó. Máxima, máxima, máxima. Aí caiu máxima, caiu máxima. O que eu faço? Comprou, stop aqui embaixo. E agora ele está no movimento de alta. O que você vai fazer? Vai comprar aqui agora? Não, vai ter que esperar cair, cair. Superou a primeira máxima, compra para ele continuar. Ou reverter, uma hora ele pode reverter também, tá? Então o Bitcoin no gráfico anual, ele só sobe. Aqui já é de 6 meses também, só sobe, só tendência de alta. Gráfico mensal. Ó, mensal o Bitcoin ele teve aqui chegou a entrar em tendência de baixa, tá vendo? Ó, porque o topo duplo ele reverte tendência. Só que rapidinho voltou para cima. Então, na verdade, esse topo duplo aqui, tá? Ele foi o quê? Uma correção A, B, C, tá? Ele ativa o pivô, mas ele logo ele volta para a tendência de alta. Geralmente o mercado se desenvolve em 7 ondas, né? 5 ondas de para cima, tá vendo? Ó. Então, onda 1, uma corretiva 2, 3, 4, 5. E depois ele faz o padrão de correção. Ó. O A, esse topo tem que ser menor ou igual a esse, o B e o C. Tá? Para depois começar de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que a maioria dos mercados do mundo, se você pegar o gráfico de qualquer ativo mundial, ele vai estar sempre subindo, né? Sempre subindo, tá? A grande maioria dos ativos, você pega o gráfico só sobe, né? Vamos pegar lá os Estados Unidos, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho base de dados aqui dos Estados Unidos, ó. O Dow Jones. Olha lá. Ó. Olha lá. 1897, tá vendo? Olha lá, só sobe para os Estados Unidos. A maioria dos ativos, se eu colocar isso, ó, S&P 500, olha lá. Então esse é o movimento clássico. Quando tem uma queda mais forte, geralmente as crises mundiais, é o ABC, entendeu? Ó, ABC, ó, voltou a subir, ó, onda 1, onda 2. Não tem como saber certinho as ondas, só depois do gráfico pronto, tá? Aqui, ó, faz o ABC, né, depois volta a subir, ó. Tá vendo as ondas, ó? Então a tendência dos ativos mundiais é só subir. Claro, tem as empresas que vão ficar pelo caminho, umas vão quebrar, né? Mas a grande maioria dos gráficos que você pegar em qualquer mercado, ele só sobe, tá? Só sobe. Pode fazer o teste aí, colocar no gráfico anual, né, de 12 meses, ó. Aí que beleza. Bolsa do S&P 500. 1870 eles têm dado nos Estados Unidos, ó. Só sobe, cara. Nasdaq. Por que também isso? Porque dos índices vão saindo os papéis ruins, né? Só vai ficando o que é bom. Tá? Aí que beleza.
Minério de ferro. Não tem muita base no programa aqui. O petróleo, vamos ver. Bom, também não tem base. Muita base nesse programa, né? De 12 meses, tá? Mas a ação, principalmente, só sobe, né? Índice de ações, tá? Então, vamos ficar de olho aí no Bitcoin. Bitcoin, situação ao Ethereum. Ethereum ele travou, tá vendo? Ele deu entrada e esse candle não rompeu essa máxima. A ideia era o que o Ethereum, ó, ele igual fazer o Bitcoin, ó, ele superou aqui e ia embora, né? Aí depois lá em cima ele fazia esse movimento, mas ele tá fazendo antes da hora. Mas ainda não terminou o candle, é de 12 meses. Só termina no final do ano, ele pode muito bem voltar a subir. O candle do Ethereum. Tá meio travado, tá vendo o semanal dele? Ó, olha as sombras. Aqui tá entrando muita venda. Essa zona aqui tá entrando muita venda no Ethereum. 2,75. Bateu 2,75, entra a venda. Essa zona aí. Então você já sabe o que? Se passar daí, né? Você tem que usar a cabeça. Porra, tá entrando muita venda aqui nesse range, ó. Tá vendo aí, sombrinha? 2,56 a 2,70, 2,80. O que eu faço? Passou de 2,80, senta o dedo na compra. Entendeu? Senta o dedo. Porque essa galera vai ter que recomprar tudo. Esse pessoal que tá entrando vendido aqui. Eles vão ter que recomprar a posição, tá? Senão eles vão tomar um pau doido, né? O mercado é alavancado, a maioria opera alavancado aí. Então fique esperto aqui para cima, vai ser uma compra bonita. E vai ser um espaço bom de trade também. Que o Ethereum ainda não rompeu o TH, ó. Olha lá, o TH tá 41%, um topo muito bem definido, 3 topos no mesmo. Ah não, tem até mais, ó. TH ainda é ali em cima. Ok, ó. Ó. 68. E pra mim é o ativo que tem que mirar agora, tá? É o Ethereum se romper, né? Se romper. E se ele perder esse nível de suporte, essas médias, ele tem muito espaço para cair sem nenhum suporte intermediário. Isso que você tem que colocar na cabeça também. Então o Ethereum está num ponto de definição importante. Se ele perder essa média aqui, 2,21 mais ou menos, ele pode despencar para 1,37 novamente, tá? 1,38, 1,37. O volume cresceu bastante. Mas tá feio, né? Se você olhar esse contexto gráfico, ele tá bem feio ainda. Abração então, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.